Nosso objetivo com o vídeo é mostrar como a geometria diferencial leva ao entendimento da métrica de Frank. A geometria diferencial é um ramo da matemática que combina cálculo e conceitos geométricos clássicos. Vamos pegar agora e fazer uma pequena comparação. A gente tem aqui uma bola e aqui uma folha de papel. A gente percebe, né, que a bola tem uma superfície curva, enquanto a folha de papel tem uma superfície plana. Beleza, isso é óbvio, né? Agora, se a gente tentar construir uma reta, traçar uma reta na folha de papel, ela se mantém reta. Enquanto que na bola, ela vai acabar se curvando. Então perceba que conforme a gente tenta construir uma linha reta, o ângulo dessa linha reta muda. E a gente percebe então que a curvatura, né, da superfície, ela afeta como as formas se comportam. Então, a geometria diferencial, ela estuda como as propriedades de curvas, superfícies, espaços mais complexos, eles mudam quando elas se curvam ou se deformam. Então, quando a gente estuda a curvatura ou outras propriedades geométricas, a geometria diferencial nos dá as ferramentas, né? Não apenas simples, né, para entender bolas e planos, mas também estruturas mais complexas. Bem, agora que a gente estudou um pouquinho sobre a geometria diferencial, dentro dela, né, existe um tópico muito fascinante, que é a métrica de Frank. Ela, né, a princípio, né, o que é uma métrica? A métrica é uma forma de a gente medir distância, né, de maneira mais simples, mas ela tem algumas propriedades. Bem, na geometria euclidiana a gente sabia muito bem como medir a distância entre dois pontos num plano. Agora, na geometria diferencial, é um pouco mais complexa. É interessante porque a métrica aqui, né, a forma como a gente mede a distância, ela nos diz bastante sobre a natureza do espaço que a gente está trabalhando. A métrica de Frank, ela é uma homenagem ao Paul Frank, e essa métrica, ela é assimétrica. Então, imagine que você vai de um ponto A para o ponto B. Essa distância não é a mesma se você for de B para A. Isso é muito contra-intuitivo. Então, a métrica de Frank, ela foi uma tentativa de compreender melhor as propriedades de espaços curvos e acabou sendo algo crucial para a teoria da relatividade de Einstein. Bem, vale o destaque para a métrica de Hunders. Ela nada mais é do que a soma, né, uma métrica riemanniana alfa, sobre, né, uma forma diferencial beta, onde a aplicação de beta é dessa forma. Perceba que beta, ela pega os conjuntos, né, x e y de x, e aplica x dentro de duas funções, B1 e B2, que levam de ômega, né, a R4. Vamos dar destaque para uma métrica de Hunders sobre o conjunto ômega, né, pode ser um conjunto aberto, pode ser até o espaço euclidiano, onde é uma função f sobre o produto cartesiano de ômega por r ao quadrado, que leva em r, e ela é definida dessa forma. Bem, ela é definida por f, que é um par, né? Pega dois conjuntos, x e y de x, que apresentam duas funções aqui dentro. É interessante porque a métrica de Hunders ela pode ser interpretada como métrica riemanniana alfa por beta. Antes de a gente introduzir nosso problema, vamos falar sobre comprimento de arco. Seja C uma curva definida por uma função sigma de t, pertencente ao intervalo de AB, e de classe C1, ou seja, diferenciável contínuo, o comprimento de uma curva C é definida por uma integral de A a B, né, do módulo da derivada, né, de sigma de t dt. Vamos falar agora sobre um exemplo. Suponha que a gente tem um barco que tem um vetor de posição dessa forma, alfa de t, onde o t pertence a esse intervalo, e isso leva a um conjunto qualquer. E ele possui uma força interna constante. Essa força interna constante vai ser a força que vai fazer com que esse barco ganhe uma velocidade, e depois disso, essa força vai se equilibrar com uma força contrária da correnteza ou do vento independente. A gente vai chamar a derivada do alfa de t como vetor de velocidade e o módulo dela como comprimento do vetor de velocidade. A gente vai fazer um exemplo em que o módulo de alfa de t é igual a 1. Então, usando as ideias que a gente tem sobre comprimento de arco, a nossa ideia é descobrir o comprimento de arco, né, que liga o ponto A até o ponto B, que é dado pela trajetória, que é o alfa de t. Para isso, a gente sabe que o comprimento de arco é escrito dessa forma, né, onde os limites, nesse caso, é de 0 a t, a representação do tempo 0 vai até o tempo t. E aí, ela está definida, o comprimento de arco está definido como módulo do alfa de t dt. A gente definiu para esse caso que o alfa de t, né, o comprimento do vetor de velocidade nesse caso, o módulo alfa de t vai ser igual a 1. Então a gente tira o tempo, onde o tempo, né, ele pertence ao intervalo de 0 até 0. Ou seja, a gente achou que o comprimento do segmento de reta, que liga esses dois pontos, é o tempo de viagem do barco. Vamos verificar se o mesmo ocorre agora com uma força externa. Vamos imaginar que seja x, né, a posição do barco num determinado conjunto. V de x é a velocidade impulsionada por essa força interna do barco, que faz com que o barco entre em movimento. Esse movimento vai ser constante, a gente já percebe aqui, né? E a gente vai imaginar que w de x é o vetor de velocidade da correnteza, da água. Então a gente vai imaginar como um campo de velocidade.
A gente vai querer que essa velocidade da correnteza em todo o espaço seja sempre menor do que o comprimento, né, que seria o comprimento do vetor de velocidade, que é o módulo de v de x. E isso assegura que o barco possa se movimentar em todas as direções possíveis. Aqui está um esqueminha, onde a gente chama aqui de... Aqui eu chamei de U de x. Né? U de x seria essa velocidade do barco. E W de x seria o vetor de velocidade, né, da correnteza. Então a gente tem um vetor resultante fazendo, né, a regra do polígono, ou soma, né? A gente tem soma de vetores, a gente tem que o vetor resultante vai ser a somatória desses dois vetores. Isolando, né, o de x e depois tirando o módulo desse cara. A gente lembra, né, que para esse nosso caso a gente colocou que o comprimento do vetor de velocidade vai ser igual a 1. Então, a gente tem que o módulo da diferença entre o vetor resultante e o vetor da velocidade da correnteza tem que ser igual a 1. Aqui a gente vai normalizar, né? A gente vai querer que, de fato, isso aconteça. Então, a gente vai dizer que v de r, né, esse vetor resultante, ele vai ser igual a um vetor y de x, dividido por uma função que tem tanto a posição dele quanto a velocidade naquele momento. Esse aqui é um número. Dessa forma, a gente tem, substituindo, né? Então, por essa nossa escolha, a gente tem que w de x, né? Esse vetor w de x, dividido pela essa função, que vai normalizar para que esse resultado tenha 1, menos a velocidade, o vetor de velocidade da correnteza, seja igual, a diferença tem que ser igual a 1. Beleza. A gente sabe, né, então, que a gente vai escolher, né? No caso, esse cara tem que ser igual a esse cara aqui. Então a gente chama, né, o vetor resultante, né? No caso que a gente quer, o vetor resultante nosso seria quem? Seria ele mesmo dividido por essa função, que nos leva, né, a um número. Para que isso seja verdade, a nossa função aqui, ela tem que ser igual a 1. É isso que a gente mostra aqui. E aqui a gente vai fazer agora uma nova notação, né? Onde, dessa forma, né, para qualquer curva suave, descrita pelo vetor posição alfa em t entra nesse intervalo, ela vai levar até um conjunto. A gente vai definir agora a derivada, né, o alfa minha de t, como t alfa de t. E dessa forma, a gente consegue escrever, né, que a gente tem o nosso módulo, né, do nosso vetor posição, a gente consegue escrever o tipo, né, comprimento do arco do tipo Anders, né, dada por essa forma, onde nossa função aqui é o vetor posição pelo t, né, subíndice alfa de t. Foi a nova nomenclatura que a gente utilizou. E para esse caso específico aqui em cima, a gente tem, né, que ele vale 1, essa função vale 1. Isso volta, né, a mostrar que, mesmo com a influência de uma velocidade externa, a distância de um ponto A até outro pode ser interpretada como o menor tempo para chegar, né, de um ponto a outro. Determinar sobre o menor, né, caminho possível que liga os dois pontos. Seria interessante a gente também obter uma fórmula, né, para essa função, que pega, né, a posição x e o vetor resultante f de x e leva até os números reais. Para isso, a gente vai pegar aquela primeira equação lá em cima, vai multiplicar todo mundo por f. E depois, né, a gente eleva ao quadrado os dois lados. Então, a gente vai utilizar agora a propriedade 6 do produto interno, da norma euclidiana, e outras propriedades de norma euclidiana, de produto interno da norma euclidiana, para demonstrar, né, que o módulo ao quadrado, né, de um vetor é essa expressão do lado direito. Então, a gente precisa verificar se essa proposição é verdade. A gente consegue demonstrar essas propriedades aqui, né, a gente mostra que isso aqui vai ser o produto interno, e a gente multiplica, né, esse cara aqui por esse daqui, a gente usa, né, a propriedade que esse cara, o produto interno desse cara por esse, mais o produto desse cara por esse daqui. É o que tá aqui. Depois a gente faz a mesma coisa novamente. A gente pega esse cara aqui, e faz o produto interno dele por esse aqui, mais dele por esse aqui. E aí depende bastante do sinal, essas frases. O mesmo acontece para cá. A gente pega o Q, o produto interno dele por esse aqui, mais ou menos o produto desse cara por esse aqui. Aí vem um escalar, né? Seria o escalar aqui nesse cara. Então a gente consegue, né, mostrar, né, o produto dele por ele mesmo, é o módulo quadrado, né? O próprio vetor P, mais duas vezes, né? Esse cara aqui, que seria o produto interno de P por Q, mais o módulo quadrático do vetor Q. Então a gente pode reescrever, né, o nosso vetor específico, que é esse daqui. A gente pode reescrever ele, o módulo quadrático dele, usando esse modelinho aqui. Então a gente reescreve aqui. A gente quer que tudo esteja, a nossa expressão esteja aqui na direita, aí a gente vai somar, né? No caso a gente subtrai o módulo quadrático desse vetor, soma duas vezes de ambos os lados, né? Então subtrai de um lado, soma do outro. E a gente passa, praticamente a passar tudo para a direita. Então a gente escreve, né, esse cara dessa forma. Isso aqui é igual a zero. Então a nossa ideia
buscar as saídas, né, desse polinômio, né, de grau 2, que seria em função de f. A gente escreve como basta, né, que a gente tem, né, a raiz. A gente consegue simplificar algumas coisas. Esse básico e a gente chega em duas possíveis soluções. A gente vai considerar essa solução aqui maior que zero, porque a gente viu que a gente tem um módulo da diferença, né? A nossa ideia, aqui em cima, era buscar um módulo da diferença tal que esse número desse 1. Então a gente tem que ter adotando, né, que esse vetor de posição seja positivo, se esse vetor resultante é positivo, então a gente vai querer que esse cara seja negativo. Caso contrário, a gente teria um f negativo, e esse cara aqui seria um vetor resultante negativo também. A gente tem de tal forma que a diferença desses caras é de fato 1. Então, nesse caso aqui, a gente está considerando que o vetor resultante é maior que zero, então a nossa função tem que também ser maior que zero. Então a gente vai pegar um valor em que a função seja maior que zero, e a gente vê que tem que ser essa primeira raiz aqui, que esse número aqui é maior do que zero. Então, toda essa função é maior que zero. Portanto, a nossa métrica f é dada por esse cara aqui. Só foi rearranjando os valores, né? Onde a gente só considerou o numerador. A gente conclui, né, que a nossa métrica é do tipo Sanders, que a gente pode escrever esse cara como sendo um alfa de, vamos dizer, de x, ou né, w de x e v de e, que são as duas variáveis que estão dentro, né, de cada desses caras. Então, se a gente lembrar lá do tipo de Sanders, seria algo tipo assim, né? Onde depende do quantidade de variáveis que tem dentro. Nesse nosso caso, nós temos duas variáveis que a gente colocaria. Então, o nosso alfa, né, seria esse cara, nosso beta esse cara. Agora vamos falar do próximo exemplo, onde a gente tem uma métrica falando sobre o disco unitário aberto. A gente vai considerar agora que o nosso w de x é igual a menos x, que é um vetor, né? A gente vai escrever dessa forma, esse vetor tem duas componentes, menos x1 e menos x2. E ele é definido sobre uma bola, né, um disco unitário, aberto, centrado numa origem, do plano cartesiano. Onde o nosso vetor resultante, ele também tem duas componentes, v1 e v2, e pertence a r ao quadrado, ele é um vetor qualquer, e a gente vai utilizar que a nossa métrica f é a mesma que tinha anteriormente. De tal forma, né, que aqui tá agora o nosso w de x vai ser esse cara, vai ser o nosso novo vetor. Então, o que a gente está fazendo é abrindo, né, o produto interno de w de x por v de r. Esse cara, né, como a gente definiu ali, esse cara aqui, aqui é o nosso v de r, né, o modo quadrático desse cara. Esse aqui também, né, a mesma coisa aqui, o de x, assim, beleza. É que é a mesma coisa, né, aqui também, a gente está fazendo o produto interno desses caras aqui, né, os dois vetores aqui. Enfim, ainda a gente pode reescrever de outra forma, tal que o nosso f de xr, ele pode ser escrito dessa forma, com a raiz desses A1 de x, né? V1 ao quadrado, mais duas vezes A1 de x, né? Onde esses caras são funções. São funções que, ao mesmo tempo, são dadas dessa forma aqui. Tanto ela quanto essa parte aqui. A gente tem, onde esses coeficientes, né? A gente percebe que esses coeficientes em função de x, tem esses índices aqui. A gente pode mostrar algumas propriedades da nossa função f. No caso, a gente pode mostrar que a nossa f é homogênea. Beleza, nesse caso, a gente quer verificar que f é homogênea. É uma das suas propriedades. Para isso, a gente verifica, né, que ela vai ser homogênea para y de x, né, o vetor y de x. Então, para isso, né, seja um lambda maior que zero, um número real, a gente pode colocar dentro da nossa função, da forma que ela entra, né, onde está o nosso vetor y de x, são nessas regiões aqui, pelas propriedades do produto interno. Ela sai, né, desse produto interno, de forma ao quadrado, né, vai ser ao quadrado. Aqui ela sai também para fora. Aqui também, que é um número qualquer. E aqui a gente já faz mais de um passo. Aqui a gente tira esse cara da raiz, né? Então vai ser o próprio lambda, e já coloca em evidência o lambda. De tal forma que a gente volta a ter a nossa função, aquela nossa função antiga, sem o lambda. Então, né, a gente pode concluir que o lambda ele sai dessa função, de tal forma que a nossa métrica f ela é uma função, né, a princípio positiva, e homogênea de grau 1 em y de x, que é o nosso vetor. Outro ponto interessante é a invariação do complemento de ar com uma reparametrização. O que a gente vai fazer é mudar onde a gente tinha o nosso vetor posição alfa de t. A gente quer mudar, reparametrizar onde estava o nosso t por algo como φ de t, da forma que esse cara está entre o intervalo 0 e t0, e ele vai levar um número real. Com isso, né, a gente sabe que o f de t é maior que zero, pois ele vai preservar a orientação de alfa. Por isso a gente vai fazer uma
substituição. Então a gente vai chamar de U de φ de t e U de φ de t. Então o que a gente está fazendo é mudando o nosso alfa de t por uma nova função. Então onde estava o t, a gente vai colocar de t. Então aqui a gente percebe, a gente colocou aqui de t. Onde estava o alfa de t, que era a forma como a gente escreveu, né? Nosso complemento de arco, do tipo hundreds. A gente está colocando aqui dentro também no φ de t. E aqui a gente vai ter que mudar. Então, o dt, né, esse cara aqui anteriormente, vai ficar algo como φ de t dt. De tal forma que, quando a gente fizer isso, a gente vai mudar, né, os limites, né, de integração. E a gente já aplica nessa substituição aqui, ó. Essa substituição, colocando U no lugar desse cara, e tem U no lugar aqui. E a gente percebe, de fato, né, ele é exatamente um arco do tipo hundreds. E é isso. Obrigado.